Se liga só nessa pergunta do Damian aqui. Danilo, como gerar mais hipertrofia? De 6 a 10 repetições ou levar o músculo à falha em todas as séries? Pergunta aqui diretamente de um seguidor do Uruguai. O canal tá ficando internacional. Damian, pelo amor de Deus, Danilo tem 2 L's. Vocês os demais seguidores, certo? Não custa nada acertar nesse negócio aqui. E aí, no vídeo de hoje, vocês vão aprender por que o volume é mais importante para hipertrofia e a intensidade é mais importante para ganho de força e de potência. Então, se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. A maior parte dos temas escolhidos por vocês, assim como essa pergunta aqui que o Damian enviou. Então vamos nessa, vamos aprender sobre o contexto de hipertrofia, tá certo? Para quem está acompanhando os vídeos aqui no canal, tá ligado que eu sempre gosto de fazer analogias inicialmente. Então imagina que o seu corpo é uma casa. Nessa casa, você levantou um muro. Para levantar um muro, você precisa de tijolo e de cimento, tijolo e cimento. E aí, para você fazer a liga do cimento, você precisa botar água naquela massa e fazer a liga. Então, a água é a água, o tijolo é a proteína e o cimento é o carboidrato. Vamos especificar o que acontece quando você faz uma sessão de exercício. Você dá uma marretada nesse muro. E aí, a depender da intensidade, do número de marretadas que você está oferecendo, você vai ter essa sinalização. Mais para um ganho de força, de potência, ou mais para um ganho de volume dessa fibra muscular. Quando você sinaliza intensidade, quando você faz um treino, por exemplo, com menos repetições, entre 3 a 5 repetições, mais próximos ali do seu 100%, da sua repetição máxima, parênteses aqui para quem não entende esse contexto. Repetição máxima, o que é isso? Você coloca uma barra nas costas, joga 100 quilos e faz uma repetição total, né, respeitando a amplitude do movimento, quebrando a linha do joelho e fazendo todo o movimento de extensão de quadril. Então você só conseguiu fazer uma repetição completa. Então essa é a sua RM, a sua repetição máxima para aquele movimento. Então quando você tem um interesse, um intuito de ter ganho de potência, ganho de intensidade, você coloca entre 60% a 80% da sua RM e executa um menor número de repetições, entre 3 a 5 repetições. De antemão aqui, adiantando esse processo para vocês. Não é estressar o corpo ao extremo que você vai otimizar os seus ganhos, otimizar a sua hipertrofia, seu ganho de força, seu ganho de potência, certo? Você precisa treinar em zonas, porque senão, se você pega e fica dando muita marretada, você quebrou várias paredes ali da sua casa, o teto vai cair. Então, é o contrário dessa lógica, o contrário desse pensamento, que para você evoluir, você precisa estressar seu corpo ao máximo. Você vai estressar seu corpo ao máximo em um momento de uma competição, em um momento muito específico e individual. Por exemplo, atletas do CrossFit, de levantamento de peso olímpico, eles conseguem fazer os movimentos 100% da sua repetição máxima às vezes 2 vezes por ano. Fora isso, eles estão treinando em zonas entre 60% a 80%. Por que eu especifiquei essas modalidades? Porque são modalidades que têm o intuito, não especificamente o volume, o maior volume de massa muscular, mas sim um treino de força, um treino de potência, que é executar o movimento em um período mais curto de tempo. Quando você está fazendo um estresse, uma sobrecarga ali na sua fibra muscular, você vai ter ganhos naturalmente nesses 3 fatores. Você vai hipertrofiar, você vai ganhar força, você vai ganhar potência, você vai conseguir executar um movimento com maior velocidade. Só que quando você progride nessa evolução, vai chegar um momento que a gente precisa ser um pouco mais específico. Você vai misturar especificidade e variabilidade. Então, para que você de fato consiga evoluir em todas essas métricas, e aqui nesse vídeo específico eu vou abordar mais a métrica da hipertrofia, você precisa aumentar o volume, aumentar o trabalho muscular total. E como que você progride nesse contexto? Número 1,
técnica. Não é especificamente o exercício que causa a hipertrofia, mas sim a execução do movimento. Você precisa direcionar, você precisa isolar aquele músculo se você está objetivando hipertrofia. Não adianta nada você jogar carga se você está fazendo uma execução inadequada do movimento. Então, ponto 1, execute um movimento com uma técnica apurada. Número 2, as adaptações do exercício, elas não acontecem unicamente do ponto de vista muscular, mas também do ponto de vista neural. Você evolui na capacidade de recrutar as suas fibras musculares. Então, vamos fazer um pensamento imaginário aqui. Se eu pego um peso de 1 kg e faço uma flexão aqui do meu cotovelo, eu estou fazendo um recrutamento de um número de fibras. Se eu coloco um peso de 5 quilos, eu vou fazer o mesmo movimento. Só que o meu corpo, ele interpreta que tem mais sobrecarga e eu estou fazendo com a técnica apurada, então eu começo a recrutar mais fibras musculares. Isso sinaliza para o maior estresse metabólico e é isso que vai sinalizar para uma maior hipertrofia. Se eu jogo um peso de 10 quilos, eu vou fazer o mesmo movimento, mas eu estou recrutando, novamente, um maior número de fibras musculares. Então, juntando técnica com essa sobrecarga, eu vou chamando mais fibras musculares, eu vou tendo uma melhor adaptação do contexto neuromuscular e ganhando velocidade na execução do meu movimento. É só você pensar aí na sua progressão, na sua evolução. Você começou a fazer musculação e aí você fazia o peso, talvez um agachamento livre ou um agachamento só com a barra, e você fazia em uma velocidade. Hoje você consegue colocar mais peso e executar em um menor período de tempo. Isso é uma adaptação. Isso é um sinal de progressão da fibra muscular, tá certo? Não especificamente só o aumento de volume. Ponto 3, você vai melhorar a potência, né? Que é a junção dessa força pelo tempo. E aí a gente vai progredindo e ganhando força. Força é uma grandeza física, é uma capacidade de deslocar um peso. Então vamos pegar essa quinta valência aqui, que é o grande objetivo do vídeo. Você vai fazer mais repetições, você vai levar o seu músculo até a falha ou não. Veja só, tudo se resume à energia. Se você tem um alto gasto de energia, você está limitando a sua progressão. Então, se você pensa em esgotar suas reservas a todo treino, você vai queimar massa. Então, se seu objetivo é aumentar essa área transversal, você precisa limitar esse gasto calórico total. Então, a gente joga uma zona entre 30% a 80% da sua RM. Se você objetiva a hipertrofia de glúteos, de quadríceps, posterior de coxa, obviamente a gente precisa aumentar o volume, mas especificamente para hipertrofia, entre 30 a 80 quilos. E aí como é que você divide? O número de repetições, o número de séries. O número de repetições vai depender desse volume. Se você joga 30%, na verdade é um pouquinho baixo, tá? Vamos jogar entre 60% e 80% para deixar a zona mais otimizada. Senão vai ficar chato que você vai precisar fazer lá 30, 40 repetições para causar um estresse metabólico. Então, se você joga entre 60% e 80% da sua RM, você vai conseguir, nessa média de 8 a 12 repetições, conseguir o alvo otimizado desse estresse metabólico para você sinalizar essa hipertrofia. E a gente vai caminhar aqui agora para os 3 grandes erros que limitam o seu processo de hipertrofia. Então, o primeiro erro, querer ser intenso e não ser constante, que foi justamente o questionamento aí do seguidor. Não é levar o músculo à exaustão, mas sim você sinalizar marretadinhas de maneiras regulares, de maneiras recorrentes. Mas também não é para ser alisando, né? Tem que dar uma porradinha considerável, 60% a 80%. Segundo erro, não atingir um alvo regular na progressão de intensidade. Veja só, a gente precisa aumentar o estímulo, mas também não é jogar de uma semana para outra mais de 10%, mais de 15% nesse trabalho muscular total. Se variando entre 3% a 5%, uma progressão de 5 semanas subindo e uma semana para baixo, está bem encaixado, está em uma zona otimizada. Danilo, como é que eu calculo esse trabalho muscular total? Vamos lá.
você faz um total de agachamento, 100 quilos, 3 séries, 8 repetições. Então você multiplica a carga, número de séries e o número de repetições. 3 vezes 8, 24, vezes 100 dá 2.400. Na próxima semana, você joga 5% a mais do que isso. Não precisa colocar 6 séries de 20 repetições, porque você está aumentando de maneira desalinhada essa sobrecarga. O músculo, ele precisa, e aí vem para o terceiro erro, de uma especificidade, mas não de muita variabilidade. Você tem objetivo sim, você tem benefício criando estímulos variados. Estímulos variados igual a benefícios variados. Mas essa salada de fruta precisa ser organizada. Os componentes, eles precisam estar em concentrações padrão. Não é para ficar uma coisa muito bagunçada, certo? Então você tem que orientar, você tem que guiar o seu músculo para que segunda-feira você vai trabalhar um grupamento muscular direcionado. Na terça-feira, um outro grupamento. Na quarta-feira, você vai talvez repetir aquele treino da segunda. Na outra semana, você vai fazer a mesma coisa. Você pode criar um pouco de estímulos variados em relação à isometria, em relação a aumentar o tempo da fase excêntrica do movimento, que é onde acontece o maior estresse metabólico dessa fibra. Você pode reduzir o tempo total de descanso, mas a base vai ser sempre a mesma. Agachamento nas costas, agachamento frontal, treinamento de bíceps braquial, tríceps, enfim. Coisas que um bom profissional da educação física vai guiar, vai orientar vocês. Então, sigam, respeitem a planilha que o profissional orienta, que guia vocês, e não precisa ficar modificando o treino todo mês. O que você precisa ser é constante. Além do fato que não é só no exercício, né, galera? Que você tem que otimizar. Nutrição, sono. Vamos lá, nutrição. Tem que bater as metas de água, de tijolo e de cimento. 45 ml por quilo de peso dia, mas Danilo, eu já ouvi que 35 ml tá bom. Você tá querendo hipertrofia e tá com preguiça de beber água. Então, não vai conseguir hipertrofia. Número 2. Carboidrato, o cimento da sua obra, entre 4 a 12 gramas por quilo dia. Precisa ofertar substrato para o seu pedreiro reparar aquela fibra muscular, aquele muro que você acabou de derrubar. Então, se não tem uma oferta otimizada de caloria, de substrato, não cresce muro, não cresce músculo, beleza? Número 3, a proteína, entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso dia, está mais do que perfeito, mais que bem encaixado para a grande maioria da população. E o terceiro desses pilares, não adianta, né? Dormir 4 ou 5 horas por noite e achar que vai ser suficiente para você hipertrofiar. A zona ideal entre 7 horas e 20 a 9 horas e 10. Chegou até aqui no vídeo? Gostou do vídeo? Eu precisei ser um pouco mais longo, né, para expressar, para detalhar esse mecanismo de hipertrofia, porque senão fica essa cegueira e aí ninguém consegue entender quais são os fatores limitantes, para onde que você está evoluindo, por que é que você não está evoluindo, entendeu? Parabéns para você que chegou até aqui, está de fato buscando conhecimento, aprendizado. Não esquece, deixa o seu like, manda também para aquele amigo, familiar que vai se beneficiar com as informações. Chegou de paraquedas aqui agora? Faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.